Bem, o nosso tema de hoje é Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E qual seria o objetivo da nossa palestra hoje? Queremos dizer isso também porque queremos atingir esse objetivo, que é enxergar nosso lado sombra primeiro, para poder vermos o nosso lado luz. E só enxergando o primeiro é que a gente vai brilhar no segundo. E a elucidar a nossa trajetória nessa encarnação, né? Esse é o nosso roteiro. E nós vamos começar pelo núcleo primeiro, quando aqui chegamos, que é a nossa família. Todos nós que aqui estamos reunidos, né, conversando acerca desse tema, temos uma história, as mais diversas. E nessa família, o pai e a mãe, o pilastro, ambos são os pilares, e que nos educam de acordo onde nós estamos inseridos, na sociedade que estamos inseridas. E o número de filhos prova a grandiosidade de Deus quando coloca filhos, mesmo que sejam 10, 11, numa mesma família, com característica e com personalidades diferentes. E que nós estamos nos lugares certos, na família certa, para que possamos progredir. Entendido isso, a gente cria, de acordo com essa educação recebida pelos pais, uma dificuldade de entender a nossa personalidade, o nosso lado sombra, a nossa vida em si, né? Porque o que é que acontece conosco? Somos espíritos individuais e por termos vários irmãos e nos caracterizarmos com temperamento e personalidade diferente, haja vista que um gêmeo, né, nascido na mesma hora, idênticos, eles têm personalidade e maneira e comportamento diferente. Então, partindo desse princípio, pela vida, né, pelo tudo que a gente recebe da educação dos pais e de toda a sociedade que nos rodeia, a gente sofre, né, pressões contínuas que decorrem do trabalho, dos compromissos sociais que nós temos, das necessidades econômicas que precisamos, da tensão emocional e dos impositivos psíquicos que cada um tem, de acordo com essa educação, que é revestida de traumas, mas de bloqueios, de desafetos, de afetos, desestabilizam o ser humano, né? A gente fica, que se torna vítima muito fácil dessas falsas necessidades, de fugas, né? Como recurso de buscar a paz, engendrando comportamento autodestrutivo muitas vezes. E é nesse lado sombra que nós vamos focar inicialmente, essas fugas que agora, no que a gente está vivendo, tudo mudou, tudo modificou. Então, esse é o primeiro ponto, né? Descobrir e ver que nós somos frutos do meio, de uma cidade, dessa reflexão profunda, da minha família, dos meus irmãos, e quem são meus irmãos, quem são minha família, né? E como acreditar nessa verdade que Jesus nos disse que nós somos o sal e nós somos a luz do mundo. Imaginem só o sal da terra e a luz do mundo. Então, o primeiro ponto para descobrir a luz é vendo a sombra, o lado sombra que todos nós temos. A sombra significando o lado escuro da personalidade. Pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa.
Esse texto está no livro de Joana também, Triunfo Pessoal. E quando você vê esse lado sombra, que é o lado obscuro, escuro da nossa personalidade, que a gente quer muitas vezes negar o lado infeliz que nós somos. Exemplo, eu sou ranzinza, eu não quero ver que eu sou ranzinza. Eu sou avaro, eu não quero ver que eu sou avaro. E aquelas coisas que geram um conflito interior. E que está vinculado, na verdade, com o ego, né, que faz salientar esse lado sombra, que é o externo do lado sombra. Esse lado obscuro, muitas vezes a gente se apega a ele quando não quer negar. Se apega mesmo. Quantas pessoas ficam estagnadas no lado negativo do ser. Mas quantas pessoas que, quando enxergam esse lado negativo, querem buscar a luz. Eu reclamo todos os dias, se está sol eu reclamo, se está chuva eu reclamo, a comida está salgada, a comida está insonsa, um exemplo. Isso é o lado sombra, o lado negativo de nossa personalidade. E não enxergar o belo como a poesia de Cora Coralina nos convidou, não é, a pensar que fazer uma nova história para que as outras gerações vejam de nós e percebam de nós a nossa energia que é gerada, né? Quando você acende a sua luz, as pessoas querem estar próximas de você. Eu estava vendo um filme, aliás, um seriado na Netflix, e uma das personagens disse uma coisa bem importante para as filhas dela. É o seu primeiro dia de aula, o que é que você tem que fazer? Levar o seu melhor sorriso. Quando a gente entra sorrindo e levando a nossa energia positiva para as outras pessoas, aí você começa a gerar o seu lado luz. Aí você começa a focar na felicidade. E isso é possível, porque quando eu enxerguei que reclamo muito, eu começo a agradecer a Deus pelo ar que eu respiro de forma gratuita, pelo sol que nos aquece, dando-nos vitamina D, por tudo, enfim, que nos acontece, né? Então você começa a gerar um sentimento de gratidão muito profundo. E muitas vezes, quando a gente nega ou quer esquecer que você é assim, na verdade, a gente negar, a gente não vai buscar o lado luz. Porque se a gente não se enxerga, não se observa, que tem os defeitos, que tem essa sombra, que tem esse lado negativo, como é que eu vou gerar e transformar esse meu ser? Eu só posso gerar e transformar o meu ser quando eu verifico que pequenas coisas precisam ser mudadas. Opiniões, muitas vezes a gente é arraigado a coisas bem pequenas. Por exemplo, as nossas crenças, as nossas opiniões. Como é difícil mudar de opinião. Eu pensava assim, mas agora não estou pensando mais. Eu vou modificar. E muitas vezes a gente não pode modificar o nosso passado que já passou. Quantas coisas a gente fez e que se arrependeu, não é? Quantas coisas a gente disse que se arrependeu. Quantas coisas a gente fez com o outro, né? E se arrependeu. Mas o passado você não pode mudar, tudo bem, mas começar um novo, né, caminho, recomeçar, como o Cora disse. Recomeça uma nova história para que lá nas futuras gerações alguém lembra de você, né? Fica na sua memória que alguém pode estar junto com você. Que coisa mais importante isso. E porque gera conflitos, porque a gente quer esquecer, a gente quer negar, a gente quer abafar esse lado sombra. E quando a gente quer abafar, a gente se perturba, porque enquanto a gente não limpar o nosso interior, enquanto a gente não enxergar que o lado luz só é possível quando eu fizer as pazes com esse lado sombra, porque negá-lo, abafá-lo, fazer com que ele fique introspecto, faz com que a gente não progrida, porque não pode ver a luz. E enxergando, há uma transformação voluntária, há uma evolução voluntária,
porque você deseja, doravante, ser uma pessoa diferente. E aí a gente começa a acreditar e ver, né, Jesus dizendo essa frase tão forte, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, a gente acreditar nisso e que podeis fazer tanto quanto ele, é uma construção da alma. É uma construção da alma, é você acreditar de forma, com a fé inabalável, de forma veemente, que ele disse a verdade, não é? E que a gente só vai fazer isso quando descobrir o lado luz. Por outro lado, o desconhecimento, a ignorância das coisas e da realidade, responde por essa sombra, não é? Por que nós temos essa sombra? Porque nós somos ignorantes. Ignorantes de quê? Né? Da lei de amor, da lei de justiça e de caridade, como coloca no livro dos Espíritos. É uma lei, né, amorosa, que nos faz ver, quando você deixa de ser ignorante e percebe a verdade que está dentro de você, a realidade, né? Quando você começa a ver a realidade das coisas, aí tudo se modifica através do conhecimento, através do estudo. Por isso a importância da doutrina espírita, que nos convida a esse estudo, a essa autoanálise, a esse caminho, né, que é o verdadeiro, porque tudo está dentro de você. Porque como chegar no lado luz? A gente pode dourar, né? Após o esclarecimento, a conquista da verdade, eliminando os conflitos. É esse lado luz que chega quando você começa a se esclarecer, a conquista real da verdade. Uma verdade que não que os outros dizem, como eu estou falando aqui agora, uma verdade intrínseca, uma verdade que você sabe que é verdade, né? Que vai por um caminho de raciocínio lógico, de raciocínio verdadeiro. Imagina só, né? E aí a gente triunfa, né? Eliminando os conflitos, o lado sombra, aquele defeito que tinha mais, que parou de existir. Olha que coisa maravilhosa, leva você à felicidade, à bondade, ao amor. É tudo uma trajetória maravilhosa que a gente vê, né? E por que Jesus disse isso, que está lá em Mateus 5, 13, 14? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal e a luz são duas realidades essenciais para a vida. Olha que coisa interessante. Duas coisas que não existem em função de si mesma. Olha bem, de si mesmas. O sal existe para preservar e dar gosto aos alimentos. Ele não existe só por existir, ele tem uma função de doar-se. Eles dão de si, né? E a luz existe para ajudar a ver aquilo que está à nossa volta. Olha bem. A luz do conhecimento, né? Como a gente falou agora há pouco. Esse conhecimento que faz com que você se autodenomine isso e aquilo, e ao mesmo tempo que não lhe serve, você não quer mais. Você vai atrás da sua luz, porque nós temos ela. E está dentro de cada um de nós, tá? É o sal para você dar sabor, né? E gosto aos alimentos e preservar os alimentos. Olha que importância do sal, né? A luz, que quando as pessoas chegarem perto de você, perceber a sua luz, mesmo que você não abra nem a boca. Porque você simplesmente é. A experiência do nosso cotidiano é impressionante, né? Tem tantas pessoas que chegam perto de nós, mas você tem essa energia tão boa. Que energia maravilhosa. Eu gosto de conversar com você. Olha o valor que isso tem, né? Eu gosto de conversar, isso tem. Depois dessa pandemia, isso vai ter muito valor. A gente conversar com as outras pessoas, nos reunirmos, sentar para conversar, tomar um café. Então, que coisa boa quando alguém chega para você e diz, que maravilha, que energia maravilhosa, que energia extraordinária você tem. É claro que do contrário também funciona, quando alguém não tem aquela energia positiva e que só vive naquela sombra, denso, pesado, a gente vê de longe. As pessoas chegando perto da gente e dizem, meu Deus, lá vem fulaninho,
com aquela energia, né? E a gente não tem um equilíbrio, nem a tranquilidade, nem uma luz suficiente como tinha Jesus, para não fazer juízo de valor como a gente faz, né? Mas e a gente puxa as pessoas ou espanta as pessoas, afasta as pessoas, pela nossa ignorância, pelo nosso falta de amor, né? Então a gente verifica que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então qual é a luz que você quer expandir? Qual é a luz que a gente tem a capacidade de transformar? Essa luz interior através do conhecimento, do Evangelho que Jesus nos convida. Através desse amor profundo que Ele nos convida. Através de imaginarmos que tudo isso que Ele trouxe à Terra, eu estava pensando nisso essa semana, como a história de Jesus é poderosa, como é poderosa, porque faz mais de 2000 anos, né, e a gente escuta falar em como chega uma energia poderosa para nós, sabendo que Ele passou tudo aquilo, que Ele não condenou ninguém, não criticou ninguém, e é um ser iluminado. Logo em seguida, eu vou passar para vocês um trecho do livro A Caminho da Luz, maravilhoso, que eu comecei a ler, falando de Jesus, dessa luz. E Ele é o nosso mestre, né? Se você quer um exemplo de luz, de amor, de congregação, de acolhimento, essa figura é Jesus. E que a gente possa se espelhar nele, né, sendo isso, procurando ser isso. E quando a gente identifica a sombra e não negá-la mais, e também não guerrear mais com ela, aí sim é o primeiro passo para que a gente enxergue essa transformação e essa luz do convite que Jesus faz no Evangelho todos os dias, todas as horas de nossas vidas. É Ele que diz assim: vem, que eu estou aqui, quero te acolher, né, te aconchegar. E principalmente nesse momento de dor que nós estamos passando, né? Ele é o governador da terra e a gente não pode esquecer disso. Nós estamos nas mãos dele e tudo que ele quiser, ele vai fazer tudo que seja o melhor para nós, como ele já está fazendo. Esse recolhimento obrigatório foi uma sugestão para esse autoconhecimento. E que nós não podemos, não devemos, pode, né? Não deve voltar para a vida lá fora quando tudo isso acabar da mesma maneira. Nós estamos batendo muito nisso por isso. Porque se você ler bons livros, ver bons filmes, assiste boas séries, esse convite de autoconhecimento através da leitura, né? Isso faz com que a gente comece a querer ser realmente de verdade outra pessoa, né? Outra pessoa. Outra pessoa não, é o mesmo espírito de forma, né, evoluída através do progresso. Eu quero ler para vocês, na parte do A Caminho da Luz, na página 12, né, logo na introdução que Emmanuel coloca. Emmanuel é maravilhoso. E do jeito que ele colocou Jesus, eu achei uma coisa grande, muito grande. Ele disse assim: Jesus é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Ele jamais vai passar e vai se destruir, porque ele é a luz de nossas vidas aqui na Terra. Não é lindo essa passagem? Está lá no livro A Caminho da Luz. Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Então os nossos destinos estão na mão dele. Confiemos e que nós sejamos essa luz, esse poste. Tem uma frase de Joana de Ângeles que ela fala muito bem.
que sem que tu saibas, és exemplo para alguém, és luz para alguém. Né? Nós podemos ser luz nas pequenas coisas, até em dar uma informação a alguém, nós estamos dando luz àquela pessoa que não sabia onde era o caminho e agora sabe. Né? Uma informação, uma simples informação. Então nós temos N maneiras para que a nossa luz cresça, né? Brilhe. E a frase de Chico Xavier, de Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, diz assim: onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Olha que frase, se eu pudesse decorar, era maravilhoso, né? Porque onde a gente estiver, como a gente estiver, mesmo nas áreas de dificuldade, que a gente busque a serenidade de espírito. Como é que a gente vai buscar essa serenidade de espírito? Através do serviço, do auxílio às outras pessoas, né? Com facilidade, que o amor cobre, só o amor cobre a multidão de nossas faltas. O nosso lado sombra que faz com que a luz não brilhe, né? Apressando em nosso favor a desejada conquista da paz e libertação. E aí a nossa consciência em paz, a nossa libertação, porque onde você estiver, com quem você estiver, como você estiver, se você estiver naquela diretriz do que o Cristo nos convidou, nos chamou para essa transformação, para essa melhoria, que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Esse é o nosso recado, que acreditemos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E tenhamos coragem, força e resignação. Que possamos ter essa fé inabalável. Que a nossa luz brilhe com a consciência tranquila, através do exercício, do serviço ao próximo, do serviço a nós mesmos. Porque quando a gente está trabalhando esse lado sombra, não é? Quem está se beneficiando somos nós mesmos. E a luz vai brilhar naturalmente, com tranquilidade, com liberdade de espírito, não é? Concluindo o nosso trabalho.